Hoje estamos iniciando mais um vídeo da série Descomplicando a Gestão de Negócio para Pequenos e Médios Empreendedores da área da beleza. Hoje com o tema Fidelizando os Clientes. Dom, antes de começar, você gostaria de falar alguma coisa? Índio, hoje a gente vai abordar um tema muito importante, que é sobre a questão de nós fidelizarmos os clientes. Se a gente for fazer uma pesquisa sobre esse assunto na internet, a gente vai encontrar muita coisa mesmo. Mas eu resolvi, além de fazer uma pesquisa extensa, aproveitar também a própria experiência para que a gente possa trazer para aqueles que estão nos ouvindo hoje algo que seja, Índio, do mundo real, algo que possa ser colocado aqui dentro do seu negócio no dia a dia. Não adianta a gente imaginar que a gente vai trazer uma fórmula mágica, como a gente sempre fala, um pozinho de pirim-pim-pim, e os clientes vão ser fiéis a partir daquele momento. Ou trazer ideias aqui que não se consegue colocar no dia a dia dentro de uma empresa, quando a gente está tratando de pequenos e médios empreendedores da área da beleza. Então a gente hoje vai estar falando realmente sobre passos práticos, sobre realmente discutindo ideias e assuntos que, no mínimo, merecem assim uma reflexão daquele que nos está ouvindo hoje. E antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero convidar você a ficar conosco até o fim, porque eu tenho certeza que você vai hoje estar escutando muitas ideias, algumas com certeza você já conhece. Espero que você esteja praticando, porque são ideias bastante sólidas e experimentadas no mercado, mas eu vou estar trazendo aqui novas concepções que de repente você ainda não ouviu, e eu quero levar você à reflexão dentro disso no seu negócio. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de propriamente a gente entrar no assunto, Índio, é que tão importante quanto conquistar novos clientes é a gente manter os que já existem. Isso é muito importante, até porque manter um cliente que já existe é muito mais barato financeiramente do que a gente conquistar outros clientes. E isso é muito importante. A gente precisa entender que a nossa capacidade de manter, ela tem que ser equivalente à capacidade da gente conquistar novos. Você sabe qual é o pior vendedor que existe, Índio? É aquele vendedor que faz uma venda só. Ele é pior do que o vendedor que não vendeu. Porque o vendedor que nunca vendeu, ele não se expôs. Mas o vendedor que fez uma única venda, você para pensar, por que ele vendeu uma vez só e não vendeu novamente? Por que você recebeu um cliente e ele nunca mais voltou? Por que você vendeu um serviço ou um produto e ele nunca mais comprou? Então, isso, a gente como empreendedor, como gestor de um negócio, a gente precisa entender o porquê das coisas estarem acontecendo. Então, nós precisamos sim exercer a nossa capacidade de conquistar, mas também, principalmente, a de manter. E isso é muito importante. Nós, como empreendedores da área da beleza, não podemos ser aquele vendedor de uma única venda. E nós vendemos sim, nós vendemos produto, nós vendemos serviços, nós vendemos tudo aquilo em que o nosso espaço se propõe a vender. E é importante que a gente venda e venda constantemente. Uma outra coisa, Índio, que é muito importante quando você consegue fidelizar, é que você começa a ter uma previsibilidade de receita. Isso é muito importante. Quando você sabe que aqueles clientes vão retornar dentro daquele período, você começa a ter uma previsão de quanto você vai receber no período futuro. E isso é extremamente importante. Toda empresa que trabalha de forma extremamente profissional, toda empresa séria, toda empresa que almeja crescer, fazer sucesso, ela sempre começa com algo que é o seguinte, é uma previsão de vendas. A previsão de vendas ela é muito importante. É por meio dela que a gente começa a planejar e a projetar o nosso futuro. E esse futuro a curto, médio e longo prazo. Mas a questão da previsão de receitas, falar sobre previsão de receitas,
Isso cabe dentro de um outro vídeo, porque isso faz parte de uma estratégia de empresa. Toda empresa, ela tem uma área de estratégia, uma área estratégica para poder, né, tocar os seus negócios e pensar à frente. E falar sobre previsão de receita, a gente vai deixar para isso, para a gente esmiuçar esse assunto num outro vídeo mais à frente. Mas em termos de fidelização do cliente, isso nos permite fazer isso. E com base em informações estruturadas e consistentes, a partir de um histórico, né, que você pode acompanhar, ver como é que vem o andamento, o crescimento da sua empresa, o que está acontecendo, você é capaz de prever esse futuro. Né? Isso não é magia, né, superstição, nada disso não. Isso é ciência, isso é matemática, né? E você é capaz de por meio desses números, fazer uma tendência do que vai acontecer à frente nesse futuro. Então isso é muito importante. E a fidelização, ela tem um aspecto assim fundamental, porque uma coisa é cliente, outra coisa são fãs. Verdade. Clientes frequentam, Índio, mas fãs indicam. E a indicação, ela tem um peso muito grande. A indicação é uma das melhores formas de propaganda que existe. Porque quando uma pessoa indica aquele estabelecimento, ela leva o peso da confiança de quem ouve. Então, isso faz com que a pessoa seja extremamente motivada a ir e experimentar, a ter uma experiência naquele lugar, a se permitir, a dar uma chance, a conhecer novos profissionais, novos ambientes, novos serviços, e isso é muito importante. Então eu queria que você guardasse essa frase, que você transformasse os seus clientes em fãs do seu negócio. Isso é extremamente importante, isso faz uma diferença enorme, isso faz com que você possa olhar além, né, e pensar o seu negócio em termos de futuro. Né? Quando alguém chega no seu estabelecimento que diz para você, olha, foi fulano que me indicou, isso é um presente, né? Isso é maravilhoso. A pessoa já chega ali confiando em você, no que você vai fazer, sem mesmo nunca ter te conhecido. Então transforme os seus clientes em fãs, e você vai ver como isso é importante para o seu negócio. E o preço competitivo também, né, Dom? Isso é uma coisa assim, muito importante. Dentro da fidelização e em outros aspectos que a gente vai ver ao longo do vídeo, e mais uma vez eu digo para você, fique com a gente até o fim, o preço competitivo é uma coisa muito importante. Porque o que acontece? O preço, ele é formado de duas formas, basicamente. Primeiro, com base no custo e com base na concorrência. Então, assim, o preço, ele acaba regionalizando muito essa questão. Às vezes você tem um estabelecimento da área da beleza tão bom quanto o outro, mas dependendo do local que ele está, esses preços são valorados de uma forma diferente da outra. Então, a gente precisa muito ter um preço que seja competitivo em relação à nossa concorrência. Né? Não adianta, por exemplo, vamos dizer aqui assim, hipoteticamente, se todo mundo pratica 10x naquela região, não há necessidade de você colocar aquilo a 5x. Você não precisa desvalorizar o seu negócio. E por outro lado também, não adianta você colocar 20x e supervalorizar, né? Por melhor que seja o seu ambiente, por melhor que seja o seu serviço, a prática daquele local é 10x. Então você tem que ficar por ali, entre 8, 12, 13, uma coisa por ali. Porque senão você vai perder essa competitividade. E por melhor que seja todo o contexto do seu negócio, as pessoas não vão no potencial que poderia estar indo no seu negócio, porque todo mundo tem uma prática de um outro preço. Então o que aconteceu com o seu negócio? O seu negócio, por melhor que ele seja, ele perdeu a competitividade. E a gente tem que ser competitivo no mercado. Então a gente tem que ser bom naquilo que faz, ter uma estrutura maravilhosa, um serviço de excelência, tudo isso é importante, mas jamais esqueça que o seu preço, ele precisa ser competitivo. E também as formas de pagamento também, né, Dom? Olha, Índio, em relação às formas de pagamento, cada vez mais, né, com a tecnologia, isso está ampliando
mas muita coisa. Então você não pode ser um estabelecimento que trabalha só de uma forma. Ah, não, eu só recebo em dinheiro. Aí se a tua concorrência trabalha com dinheiro, com débito, com crédito, não é verdade? Com PicPay, agora está se abrindo, né, com pagamento por via WhatsApp, que vai começar a ser de verdade colocado no mercado. Então ele está abrindo um leque de opções que você não está abrindo. Então isso vai fazer com que, por exemplo, às vezes o cliente que gostaria de ir no teu estabelecimento, às vezes que não tem dinheiro hoje, ele passa aquilo no crédito, né? Para você não muda nada, mas para ele vai mudar, porque ele vai pagar aquilo com 30 dias e você não vai deixar de atendê-lo. Então é muito importante que a gente tenha esse leque de opções, que a gente não entregue esse leque de opções para a concorrência, né? Que a gente traga esse leque de opções para dentro do nosso estabelecimento. Então isso é muito importante. Então eu gostaria que você hoje, se você tem um leque de opções reduzido dentro do seu estabelecimento, que você pense, que você amplie esse leque de opções de forma de pagamento, né? E que você não perca a sua venda porque você não tem uma opção que um cliente desejaria, simplesmente porque você às vezes não tem uma máquina de cartão, não tem isso, não tem aquilo, né? Então assim, invista nisso, né? Crie possibilidades, tenha uma internet no seu negócio, né? Coloque as coisas à disposição, porque com certeza isso é mais um ponto, né? Pode ser que isso não determine a venda, né? Mas isso com certeza é mais um ponto de opção forte dentro do seu negócio que vai ampliar com que as pessoas venham até ele e realizem os serviços que com certeza você pratica tão bem. E os atendimentos de excelência também, né? Olha, Índio, isso é uma coisa assim importantíssima. Um atendimento, ele precisa ser de excelência. E ele tem que ser de excelência sempre, né? A gente não pode cair no erro de atender 9 vezes bem e uma vez ruim. Ah, bom, mas eu atendi 9 vezes bem. Mas às vezes aquela vez que você não atendeu bem foi o suficiente para aquela pessoa não voltar mais. Então assim, se a gente quer ser um profissional, né, de excelência, né, a gente tem que fazer um serviço de excelência sempre. E isso é muito, muito, muito importante, porque a gente tem que ter isso na mente, né? Por exemplo, eu até falei isso num outro vídeo, né, que a gente estava falando sobre um assunto. Se no meu ambiente de trabalho, né, no nosso negócio, nós temos 10 serviços, os 10 serviços são feitos com excelência, ótimo. Mas se você tem nessa gama de opções alguns serviços que não estão no mesmo padrão do outro, tenha calma, não tenha pressa. É melhor a gente esperar um pouco e colocar um serviço de excelência do que precipitar a colocação de um serviço e ele não está no mesmo nível dos demais. Então isso a gente tem que ter assim, uma preocupação enorme com relação a essas coisas. Então, dentro de um serviço de excelência, pense nisso. Agora, eu vou falar dentro da excelência o seguinte: nós estamos trabalhando, Índio, com clientes cada vez mais exigentes, não é? Foi o tempo que um cliente via no estabelecimento e ele ficava satisfeito somente com um serviço bem feito. Isso já foi o tempo. E a gente, como profissional de beleza, a gente tem que abrir a nossa mente, abrir a nossa cabeça e entender que hoje só fazer bem feito já foi o tempo que isso funcionava bem. Já foi o tempo que só fazer bem feito era o suficiente. Porque se nós somos um profissional de alto nível, fazer bem feito e fazer com excelência, isso é uma obrigação nossa. Então o que acontece? A gente não pode jamais oferecer um serviço aquém do que aquele serviço deveria ser entregue. Então isso a gente tem que entender que isso é uma obrigação de um profissional de alto nível, de alto gabarito, de alto quilate. Ele precisa entregar o serviço dessa forma, nada menos do que o excelente. Só que quando um cliente hoje, né, e os clientes cada vez mais exigentes, cada vez mais bem informados, né, porque hoje a informação está numa capilaridade enorme entre as pessoas. Isso está ficando cada vez mais forte, né? Você conversa com um cliente que parece que ele é um profissional conversando contigo, porque ele leu, ele se informou, ele estudou, e a gente não pode ficar aquém disso.
Então, o que dentro do nosso ambiente, o que está faltando, o que a gente precisa oferecer além de um serviço bem feito? Né? O que eu preciso oferecer ao meu cliente de forma que eu vou fidelizar esse cliente, que é mais do que um serviço que ele espera receber? É isso que a gente precisa entender hoje. É isso que a gente precisa abrir a nossa cabeça. Porque quem entender isso, Índio, com certeza ele vai dar um passo em relação à sua concorrência muito grande. E dentro disso, a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro, conectar e desconectar. Isso são duas coisas importantes. Quem consegue conectar e desconectar, ele é um profissional que está dando um passo em relação à concorrência e fazendo um diferencial muito grande. Agora, conectar e desconectar o quê? Primeiro, a gente precisa desconectar. O que a gente precisa desconectar? Quando um cliente ele entra no seu ambiente, a gente tem que desconectar esse cliente com o ambiente exterior. Olha que interessante, Índio. Porque quando um cliente ele entra, como é que ele entra? Ele entra, às vezes, estressado, às vezes ele está angustiado, às vezes o dia dele não foi bom, às vezes ele está numa pressão profissional muito grande, às vezes ele está numa pressão familiar muito grande, às vezes ele está debaixo de muitas pressões. E quando ele entra no nosso ambiente, a gente, como um profissional de excelência, a gente tem que ter a capacidade de desconectar esse cliente do mundo lá fora. A gente tem que fazer com que ele seja envolvido pelo ambiente que ele está encontrando aqui dentro. Porque ao fazer isso, Índio, você está despressurizando essa pessoa. E ao fazer isso, com certeza, você criou um diferencial em relação aos demais profissionais. E isso é muito interessante, porque é um erro muito comum a gente ver profissionais que quando um cliente recebe, em vez dele despressurizar o cliente, ele pressuriza. Ele começa a contar problemas, ele começa a falar da vida dele, ele começa a dizer o que ele está vivendo, o que ele está passando, o que está angustiando o coração dele. E a gente tem que entender que nós temos que ser profissionais. Ali não é o lugar, ali não é o momento, aquela não é a pessoa, aquilo não é o nosso divã, não é? Então nós estamos ali para fazer exatamente ao contrário. Nós estamos ali para desconectar o cliente das coisas lá de fora e fazer com que ele tenha um momento aqui de refrigério, um momento de repouso, um momento onde a mente dele possa descansar, um momento onde o corpo dele possa relaxar, um momento onde ele pode abstrair do que ficou lá fora, ainda que quando ele sair dessa porta para fora ele encontre tudo aquilo de novo, mas naquele momento ali tem que ser um momento de desconexão. E aí a gente vai usar toda a sensibilidade que nós temos como ser humano, como pessoas com sentimentos, com emoções, que a gente vai saber tratar e lidar com aquilo ali, né? E fazer de uma forma natural com que o cliente desconecte no mundo lá fora. Porque se tem uma coisa que a gente nunca pode ser, é entrão. A gente jamais pode invadir a privacidade de uma pessoa, seja ele cliente ou não. Então a gente vai usar a sensibilidade que nós temos, não só a capacidade técnica da gente como profissional, mas a sensibilidade da gente como pessoa, como ser humano, para criar toda uma aura ali dentro, de forma que o cliente ele possa abstrair dos problemas e das pressões que ficaram no mundo lá fora. Então isso é muito importante. E ao mesmo tempo que a gente desconecta, a gente também precisa criar uma conexão com o cliente. E como é que a gente cria uma conexão com o cliente? É fácil, é muito fácil. É só a gente procurar aquilo que é comum, aquilo que ele se agrada, aquilo que ele gosta. E isso pode ser várias coisas. A gente pode falar aqui de muitas coisas. Pode ser esportes, lugares, comidas, vamos dizer, filmes, músicas, séries. Converse com o cliente daquilo que ele gosta. E ao conversar com o cliente daquilo que ele gosta, você automaticamente virou uma chave, você se conectou com ele. A partir daquele momento, ele criou uma identificação contigo. A partir daquele momento, ele está falando assim na mente dele, no interior dele. Opa, encontrei alguém
que tem uma afinidade com aquilo que eu gosto. Encontrei alguém que tem o mesmo gosto que eu, que se interessa pelas mesmas coisas do que eu. Então ele vai ter prazer em conversar aquilo ali contigo. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que você desconectou ele das coisas que perturbam, que estão perturbando, que estão angustiando, que estão pressurizando aquele cliente, você agora criou uma conexão. Você, ao estar com o cliente, o ponto de atenção, o foco de atenção é aquele cliente. Você não está ali para conversar os seus assuntos, os seus gostos pessoais. Você está ali para fazer com que aquele cliente seja a pessoa mais importante da sua vida naquele momento. E ao fazer isso, como que você faz isso? Dando atenção a ele, com toda a educação, não é verdade? Com toda a gentileza, com toda a discrição, mas entrando nas áreas de interesse que são do cliente e não nas que são suas. Então, ao fazer isso, você cria uma conexão. Então, quando ele pensa em vir ao seu estabelecimento, ele já não está pensando mais em vir encontrar somente um profissional que executa bem um trabalho. Ele está vindo encontrar uma pessoa que vai se conectar com ele, que vai partilhar com ele ali momentos de coisas que ele curte, que ele gosta. E ao fazer isso, você está fazendo naquele cliente uma higiene mental. Ele está simplesmente higienizando, você está higienizando toda a mente daquele cliente, tirando daquele cliente totalmente o peso que muitas vezes está sobre ele. E quando ele sai dali, ele já sai leve. Então, quando ele pensa em algum lugar, aonde ele vai pensar ir? Num lugar onde apenas executam bem um serviço? Ou num lugar onde ele se desconecta das coisas que o angustiam e ele se conecta com pessoas que partilham com ele das suas áreas de interesse, dos seus interesses. Então isso é fundamental, isso é um grande pulo do gato, isso é uma chave mestra, isso é uma coisa que é difícil de ser encontrado nas redes sociais e dito abertamente como está sendo dito aqui. Porque aqui é mundo real, aqui é o dia a dia, aqui não tem nada escondido, aqui não tem preocupação de passar o conhecimento e o conteúdo, porque o único desejo para a gente aqui é o seu sucesso, porque se você fizer sucesso, nós estamos fazendo sucesso junto com você, e se a gente pode contribuir com isso, ainda que uma parcela muito pequena, a gente alcançou o nosso objetivo, a gente está feliz por isso, a gente vai compartilhar com você dessa vitória, a gente vai falar aqui de outras coisas, vamos falar sobre combos, vamos falar sobre pacote de fidelização, isso todo mundo fala, mas falar sobre isso que a gente está falando é um grande diferencial hoje, é algo assim realmente que é para mudar o seu negócio, é para mudar a sua maneira de ver o cliente, de entender o seu cliente, de trazer uma perspectiva nova no seu negócio. Vire essas duas chaves, aprenda a virar essas duas chaves, desconecte do mundo lá fora e conecte-se com o seu cliente. Você vai ver que tudo vai mudar. Eu tenho certeza que se você fizer isso, eu já vi isso acontecer, eu vejo isso acontecer na minha vida, na nossa vida, dentro do nosso negócio. É o nosso dia a dia que eu garanto para você. Você vai transformar um cliente num fã. E isso é muito importante. Porque, Índio, o que acontece hoje? O cliente, como a gente estava falando lá fora antes, do vídeo, hoje a qualidade de serviço é muito bem feita pelos profissionais da beleza. E isso é uma coisa que me alegra muito. A maior alegria que eu tenho é quando eu passo por um estabelecimento da área da beleza e eu vejo aquele estabelecimento top na sua estrutura, na execução dos seus serviços, e muitas outras coisas. Isso dá uma alegria porque é a área da gente. Eu não olho, é um concorrente. Não é assim também. A gente não pode ser só dessa forma. A gente tem que ver o lado bom das coisas também. Então o cliente hoje está procurando mais. E a gente, como profissional da área da beleza, a gente não vai somente oferecer um serviço. A gente vai oferecer ao cliente uma experiência. Isso é muito importante. Quando ele entra no seu negócio e que você o recebe desconectando ele das coisas que estão lá fora, preocupando aquela pessoa.
onde você se conecta com aquele cliente, nas áreas de interesse dele. Você não está apenas oferecendo um serviço bem feito, você está oferecendo a ele uma experiência. E uma experiência a gente não esquece. Uma experiência que a gente vive é uma coisa que nos marca. Então, nós temos que ser pessoas que fazemos, que faz a diferença. A gente não é um robô, a gente não é uma máquina, a gente não é algo frio, duro, rígido. Não, a gente é uma pessoa. E como pessoa, a gente tem que colocar todo esse potencial que nós temos e oferecer àqueles que entram aqui uma experiência, algo que vai marcar aquela vida, algo que ele vai sair daqui e ele não vai esquecer aquela conversa que você teve, ele não vai esquecer o momento que ele viveu ali. Pensa na sua vida, você não lembra às vezes de uma música que você escutou em tal lugar que você nunca mais esqueceu? E aquela música ficou marcada para você? Por que foi a música? Não, foi a experiência que você viveu, foi o momento que você viveu. Então, índio, muito profissional hoje pode estar se perguntando: poxa, Dom, eu achei que só fazer bem feito era o suficiente, mas agora a gente está começando a entender que é muito mais do que isso. Né? A gente como pessoa, a gente está aqui o quê? Para marcar a vida do outro, para ser um agente, índio, de transformação. E quando você consegue dar esse passo, quando você consegue se propor a isso, com certeza você vai fazer um diferencial muito grande. Então, hoje eu quero te desafiar, a você que está nos vendo, a ser um agente de conexão e desconexão dentro do que a gente conversou. E com certeza, eu duvido que a experiência que o seu cliente vai viver dentro do seu estabelecimento será a mesma. Nunca mais será igual. E é muito importante, dentro disso, a gente ser um profissional capaz de surpreender. Né? Não ser aquele profissional que quando chega o cliente, ele já sabe tudo que vai acontecer. Surpreenda! Né? A gente pode surpreender, traga novidades de serviço, né? Novidades no seu ambiente, é muito importante, não tem aquele ambiente monótono a vida inteira. Inove, mude a decoração, né? Troque as coisas do lugar, né? Coloque um quadrinho novo, um arranjo de flor, né? Faça alguma coisa que quebre a monotonia, que mude aquilo ali, que o cliente ao chegar, entrar pela porta do seu estabelecimento, veja, uau, mudou, está diferente. Isso é muito importante, né? Você trocar as cores, né? Fazer uma parede diferente, né? De alguma forma, você movimentar aquele ambiente, que ele não fique a mesma coisa sempre, para que a gente não veja esses estabelecimentos que infelizmente a gente vê que se passaram 20 anos e o estabelecimento é a mesma coisa. Não porque o estabelecimento é vintage, não porque o estabelecimento ele é retrô, não, é simplesmente porque o gestor daquele estabelecimento, ele não usa a sua inteligência, a sua criatividade para trazer coisas novas. E nós precisamos sim mudar, oferecer um tratamento diferenciado, né? Fazer com que as pessoas olhem ali e vejam realmente, caramba, ali é diferente, ali é um diferencial. Então isso é assim, uma coisa muito importante. Você quer ver uma coisa que faz uma diferença enorme, que marca a vida ali de um cliente? Você presentear um cliente, você fazer um mimo. O que é um mimo? O mimo é algo que você dá, que tem um valor financeiro muito pequeno, mas que tem um valor emocional muito grande. Então, às vezes, um mimo que você faz, que você oferece àquele cliente, poxa, aquilo já realmente faz com que ele viva uma experiência dentro do seu estabelecimento. Veja quais são os seus clientes tops, quais são os seus VIPs, quais são os seus top 10, né? Dê um tratamento ali que você realmente, aquela pessoa ali que são aqueles clientes que mais frequentam, que mais gastam, né? Eles sejam de alguma forma valorizados por aquilo ali. E isso com certeza é mais um ponto que você vai estar agregando ao seu negócio, que vai estar fazendo um diferencial total na vida daquela pessoa. Então isso tudo, índio, é muito importante. E o capricho também na higiene, na limpeza e a biossegurança também, né, meu? Olha, índio, cada vez mais, com tudo que está acontecendo no nosso planeta, a gente tem que estar muito atento à limpeza, à higiene e à biossegurança. O profissional que negligenciar isso, você pode escrever o que eu estou falando, ele vai fechar as portas, ele vai deixar de ser procurado.
os clientes vão procurar cada vez mais estabelecimentos que tenham essa preocupação e que tenham isso na prática do seu dia a dia. O cliente que ignorar, o gestor, né, o negócio que ignorar limpeza, que ignorar higiene e que ignorar biossegurança, com toda a conscientização que está havendo, né, das pessoas, cada vez mais forte isso, né? Com certeza, esses são estabelecimentos fadados a fecharem as suas portas. Então nós, como profissionais, né, de alto nível, a gente tem que ter essa preocupação e de fazer com que esse tripé, né, de limpeza, higiene e segurança seja algo presente e realmente praticado dentro do nosso lugar de trabalho. Porque com certeza, isso é algo que vai ser reparado, isso é algo que vai ser notado, isso vai ser algo que vai chamar a atenção das pessoas que frequentam aquele lugar. Então, e isso é uma coisa que é impressionante, é uma coisa que é falada pelos clientes aí fora. Eles vão sair dali e vão falar tanto para o bem quanto para o mal. Então nós, como profissionais dessa área, a gente sabe o seguinte, que um cliente fala bem para um pequeno grupo de pessoas, mas o falar mal ele fala para um grande número de pessoas. Então esse ambiente que não levar em consideração isso, cada vez ele vai ser mais mal falado. E um ambiente que considerar esses 3 importantes itens dentro da área da beleza, que sempre foi importante, não é que ele é importante agora, ele sempre foi importante, mas agora cada vez mais está se tomando consciência disso, tanto por parte daqueles que frequentam o local como cliente, quanto dos profissionais que atuam nessa área. Com certeza isso vai ser cada vez mais importante e um diferencial como uma marca daquele lugar. Quando uma pessoa entrar e ele observar naquele lugar, ele enxergar naquele lugar, onde naquele empreendimento e nos profissionais que atuam ali, onde limpeza, higiene e biossegurança são levados realmente de fato, né, no dia a dia daquele negócio, com certeza isso vai ser um diferencial e vai fazer com que aquele cliente retorne naquele lugar, porque ele vai saber principalmente o quê? Que os profissionais daquele lugar são profissionais responsáveis, que tratam a vida dele com seriedade. Quantas vezes eu já ouvi, quantos clientes que se queixaram comigo que nunca mais voltam num determinado lugar, porque naquele ambiente é sujo. Olha, índio, não dá para contar nos dedos da minha mão. Então, isso é muito importante. Considere essas coisas. Leve isso como algo de profunda responsabilidade por parte de você. E trate seus clientes com respeito, levando sempre em consideração a limpeza, higiene e a biossegurança. E com isso tudo também, né, Dom, oferecer os combos também que tem no negócio, né? Isso é muito importante. E por incrível que pareça, esse é um assunto que já é falado há muito tempo. Mas uma coisa a gente tem que fazer uma diferença aqui. Uma coisa é você oferecer um combo. Uma coisa é você oferecer um combo com inteligência. Então, o que vai fazer a diferença é isso. Não adianta você pegar o seu estabelecimento e encher ele de combos. Você tem que colocar, às vezes, 2, 3 combos. Mas se esses 2, 3 combos forem colocados com inteligência por parte daquele gestor, com certeza, esses 2, 3 combos vai fazer muito mais diferença do que 20 combos usados sem inteligência. Então isso é muito importante. O gestor é aquele que tem a responsabilidade de colocar a sua cabeça para funcionar, a sua inteligência para funcionar, a sua criatividade para funcionar. Porque às vezes o pouco é muito. E o muito não representa nada. Então, o que faz a diferença entre combos e combos são os combos colocados com inteligência. Se você procurar na internet, você vai ver, use combos. Mas qual é o melhor combo para você? Não sei, depende. Depende da natureza do seu negócio, das pessoas que frequentam, do serviço que você mais oferece ou do serviço que você menos oferece, dos dias que você mais atende, dos dias que você menos atende, de uma série de fatores, onde você pode usar com estratégia, com inteligência, combos que vão funcionar perfeitamente para o seu negócio. Você quer ver um exemplo, Índio? Pode ser que existam combos no nosso negócio que funcionem perfeitamente. Se uma outra pessoa copiar aquele combo e colocar no negócio dela, pode ser que dê errado.
que não funcione. Então a gente não pode ser somente copiadores. Ah, não vou fazer isso aqui porque vai dar certo. Não! As coisas não funcionam assim. Cada negócio tem as suas características, tem as suas particularidades, tem as suas coisas que são pertinentes e que não são. Então não adianta simplesmente a gente ver uma ideia na internet e trazer aquilo para cá e achar que aquilo vai ser a tábua de salvação do nosso negócio. Por isso que eu sempre repito, Índio, aqui é mundo real, aqui não é fórmula mágica, aqui não adianta você somente copiar as coisas e fazer sem entender por que está fazendo. Você tem que analisar o seu negócio. Ninguém conhece melhor o seu negócio do que você, ou pelo menos deveria. Então conheça o seu negócio, conheça com profundidade, veja aquilo que funciona e aquilo que não funciona, aprenda com as experiências, cresça com elas, mas não simplesmente traga as coisas que você vê aí fora e coloque de forma cega aquilo dentro do seu negócio, porque pode ser que aquilo que funcionou muito bem no lugar não funcione para você. Pode ser que aquilo que deu certo extremamente, poxa, aquilo bombou em tal lugar, não quer dizer que vai bombar e vai funcionar extremamente, vai dar certo para você. Você tem que usar a sua inteligência, adaptar a sua realidade e as características do seu negócio, do seu público-alvo, da sua clientela, do seu ambiente, das coisas que você tem dentro do seu negócio, para que aquilo realmente se torne um caso de sucesso. Então use, mas use sempre com inteligência. Analise. Faça uma análise do seu negócio, faça uma análise do seu leque de serviços que você oferece, dos produtos que você vende e veja aquilo que você pode combinar de maneira inteligente e criativa para que aquilo se torne um caso de sucesso. Você vai ver ali e ali você vai experienciar, opa, isso aqui já não deu tanto certo, então tira, repõe, remonta o combo, A gente está um negócio, Índio, não é algo estático, o negócio é algo dinâmico. E tem um detalhe muito interessante dentro disso aqui, o que funcionou muito bem hoje não garante que vai funcionar muito bem amanhã, porque as coisas mudam, as coisas se transformam, as pessoas evoluem, a tecnologia chega, então muita coisa está no mundo de profundas transformações o tempo inteiro. A única coisa que é certa para a gente é a mudança. Então tudo está em constante mudança. Então não ache que aquilo que você usa hoje vai funcionar 10 anos. Não, vai funcionar hoje. Pode ser que amanhã, no dia seguinte, já não funcione mais. Então, o que isso demanda de você? Demanda de você que a todo momento, constantemente, você esteja sempre reavaliando as suas estratégias de negócio. E também os pacotes de fidelização, E isso a gente pode colocar dentro do bojo, do combo. Por quê? Existem milhares de pacotes de fidelização. O que funciona, o que não funciona, é a mesma coisa do combo, Mas use, porque com certeza combo é uma coisa muito interessante. Porque se o cliente ia fazer um, agora ele vai fazer 2 ou vai fazer 3. Desde que isso seja algo pensado com inteligência e criatividade, sendo colocado dentro do negócio. A mesma coisa os pacotes de fidelização. É algo interessantíssimo, com certeza é uma ferramenta. Mas para que essa ferramenta, esse pacote de fidelização, se torne um caso de sucesso para você dentro do seu negócio, você tem que observar as características do seu negócio. E quem conhece o seu negócio mais do que ninguém tem que ser você. Então use sempre o quê? A inteligência e a criatividade. Você olha, você vai pesquisar na internet, um monte de gente fala de combo, um monte de gente fala sobre pacote de fidelização. Aí você olha aquilo assim e fala assim, eu vou fazer também. E às vezes não funciona e não dá certo. Ué, gente, o que eu fiz de errado? O que você fez de errado é porque você trouxe uma ideia que funciona muito bem num lugar e não quer dizer que vai funcionar muito bem no seu. De repente você está trazendo uma ideia que funcionou muito bem num determinado período e que hoje já não funciona mais. De repente você trouxe uma ideia que funciona muito bem num determinado lugar, numa determinada região, e não funciona muito bem na região que você se encontra. Então você tem que ser um gestor, você tem que ser um empreendedor que vai realmente pensar e vai usar a sua criatividade, vai dominar o seu negócio, vai olhar para ele com inteligência, para você usar dentro do seu negócio aquilo que realmente pode se tornar um caso de sucesso. E muitas vezes a pessoa fica frustrada e ela não entende.
Porque o que acontece, gente? Mais uma vez eu vou falar aqui. Nós estamos falando de algo que é mundo real. É um mundo que não tem receita pronta. Porque cada negócio é um negócio. Se você for num salão de beleza e for no outro, os dois são salões de beleza. Mas cada negócio é um negócio. E você vai ver que, embora os dois sejam a mesma coisa, cada um tem características próprias. Cada um atende um público diferente muitas vezes. E às vezes o que funciona muito bem aqui não vai funcionar aqui. Caramba, é na mesma cidade, é na mesma rua, um é do lado do outro. Mas o que acontece que não dá certo no meu? O que não dá certo porque você pegou uma ideia que funciona muito bem para o lugar, mas não quer dizer que essa ideia é um caso de sucesso para o seu. Então, o que isso está nos levando a pensar, gente? A refletir que nós, como profissionais da área da beleza, cada vez mais temos que usar o que? A nossa inteligência. Temos que usar a nossa criatividade. Temos que nos debruçar sobre o nosso negócio e ter um olhar, ao mesmo tempo que a gente olha de cima e vê ele como um todo, mas que a gente saiba tratar as particularidades que existem dentro de cada ponto dentro desse negócio que a gente se propôs a fazer. Então, você que está nos assistindo hoje, né, que você deve estar pensando assim, caramba, Dom, eu achei que fazer isso aqui super bem ia fazer o meu negócio bombar, poxa, eu fiz esse curso aqui e agora montei meu negócio, trouxe esse serviço novo, achei que ia tudo mudar. Não, vá com calma. Negócio não é uma coisa que a gente faz com pressa. Negócio é algo que a gente faz com calma, é algo que a gente tem tranquilidade, que a gente bota a cabeça para pensar, onde a gente analisa cada passo que a gente dá. É como se você jogasse um xadrez, se você movimenta uma peça, você tem que pensar, né? Ao mover essa peça, eu estou me arriscando de alguma forma, né? Vou tomar um checkmate, né? Ou eu vou dar realmente um passo que vou estar avançando e que está valendo a pena e que vai me levar a ser um caso de sucesso. Então isso tudo é muito importante. E hoje, infelizmente, tem muito profissional da área da beleza que tem preguiça. Ele tem preguiça de pensar. Ele acha que ele fazer somente aquilo ali para ele está ótimo. Tem muita gente que caiu na zona de conforto e para ele aquilo ali está bom. Mas olha, não fique na zona de conforto, não tenha preguiça, eu não estou te chamando de preguiçoso, de forma nenhuma te ofendendo, de jeito nenhum, mas eu quero provocar você, te provocar sim, a pensar, a usar a inteligência, que eu tenho certeza que se você montou um negócio, se você é capaz de executar vários serviços, se você hoje tem o estabelecimento que você tem, ou você atende até em domicílio, você é uma empresa de uma pessoa só, não tem problema, eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente. E eu tenho a ousadia de falar que está faltando para você somente mergulhar e usar todo o seu potencial de inteligência, toda a sua criatividade para você ser um caso de sucesso. Então, dentro desse assunto que a gente está falando hoje, que é sobre fidelizar clientes, e eu tenho certeza que a gente está abordando esse tema hoje, diante de muita pesquisa que eu fiz e de muitos anos que eu trabalho com relação à satisfação do cliente e dentre outras coisas. Eu tenho certeza que hoje a gente está falando uma coisa aqui que é para colocar os profissionais para pensarem, para refletirem e se tornarem um caso de sucesso, fidelizando os seus clientes, mantendo os clientes que já existem, porque é horrível perder um cliente. Então nós não podemos ganhar com essa mão e perder com essa, não é? Senão é como se fosse a gente enchesse uma garrafa que tivesse furada. Você joga água, mas a água vai embora. Então não adianta ganhar com uma mão e perder com a outra. A gente tem que ter a capacidade de ganhar e ter a capacidade de reter. E para finalizar aqui, eu quero incentivar você a ser um expert na arte de encantar os clientes. Encante os seus clientes. Que eles sejam encantados por você. Que eles olhem para você e te achem uma pessoa incrível, como profissional, como ser humano. Que quando ele pensa em alguma pessoa, em algum lugar, para fazer um serviço bem feito e, acima de tudo, viver uma experiência naquele momento, algo que vai marcar, porque você é um agente de transformação e vai transformar aquele momento que você está vivendo. Aí sim eu vou usar essa palavra, num momento mágico para aquela pessoa que entrou ali. Eu tenho certeza que você vai ser um diferencial e uma referência e, acima de tudo, um caso
de sucesso. E o que eu desejo para você, do fundo do meu coração, é que você seja um sucesso naquilo que você faz. E para você que ficou até o final, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seus comentários para que nós possamos cada vez estar mais próximos de você. Abra sua mente para novos voos. Até a próxima semana, no próximo vídeo.